Olá pessoal, professor Luiz aqui com vocês do canal Saber Matemática, sejam todos muito bem-vindos. Continuando a nossa série sobre equação do segundo grau, hoje eu trouxe a seguinte questão, é uma equação do segundo grau com a negativo. Observe aqui, eu tenho menos x ao quadrado, menos 2x, mais 15, que é igual a zero. Então percebam que aqui ó, o nosso a ele está negativo, ele tem um sinal de menos aqui na frente. Então, como é que a gente resolve esse tipo de equação? Muito bem, então, me acompanhem aqui. Quando eu tenho esse tipo de situação, a melhor coisa que eu tenho a fazer é usar o seguinte recurso, é multiplicar toda a minha equação por menos 1. Quando eu faço isso, eu troco todos os sinais que eu tenho na minha equação. É a mesma coisa que eu fazer menos com menos que dá mais, menos com menos que dá mais com menos que dá menos. Eu vou fazer x vezes 1 que dá x, 2x vezes 1 que dá 2x, 15 vezes 1 que dá 15. No geral, é isso que eu vou fazer. Então, vamos lá, olha. Que era menos, vai ficar mais. Então, aqui vai ficar com x ao quadrado. Aqui também era menos, vai ficar mais 2x. Aqui era mais, vai ficar menos 15, que é igual a zero. Então, aqui, pessoal, eu já mudei todos os sinais da minha equação. Agora, eu consigo trabalhar com ela, não é isso? Eu já transformei a minha equação, que era com A negativo, em uma equação do segundo grau com o A positivo. Perfeito? Muito bem. Continuando aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou determinar aqui quem é meu A, quem é o meu B e quem é o meu C. Olha só. O meu A aqui vai ser quem? Ó, meu A agora vale 1, não é isso? O meu B vale mais 2 e o meu C vale menos 15. Perfeito, pessoal? Com isso, eu já estou determinando quem é o meu A, quem é o meu B, quem é o meu C. E aí vai ficar muito bem visível para quando for a hora de eu fazer a substituição na fórmula de Bhaskara, por exemplo, que é isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Vamos lá. A fórmula de Bhaskara é a seguinte, delta, que é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Então, agora eu vou fazer substituições que cabem aqui, ó. Delta, então, que vai ser igual. Quanto vale meu B? Aí eu já venho aqui e já sei quanto vale meu B. Vale 2, ó. 2 ao quadrado, porque o meu B está ao quadrado da minha fórmula. Menos 4, que multiplica A. Quanto vale meu A? Meu A vale 1. Quanto vale meu C? Vale menos 15. Correto, pessoal? Então, delta, que é igual 2 ao quadrado, que é igual a 4. E aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais, que dá menos. Menos com menos, que dá mais. 4 vezes 1, que dá 4. E 4 vezes 15, que dá 60. Mais 4 com mais 60, eu tenho aqui uma operação com sinais iguais. Então, eu somo e conservo o sinal. 4 mais 60, que é igual a 64. Portanto, esse é o valor do meu delta, correto, pessoal? Já fizemos a primeira parte aqui da nossa equação do segundo grau. Agora, vamos passar para a segunda parte. Então, vem comigo aqui, ó. A minha fórmula agora que eu preciso usar é a seguinte, olha. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2, que multiplica A. Essa é a fórmula que eu vou usar para achar as raízes da equação. O meu x' e o meu x duas linhas. Quem sabe que fórmula é essa? Quem sabe qual é o nome dessa fórmula, pessoal? Coloca nos comentários para mim, que eu quero saber quem de vocês lembra qual o nome dessa fórmula aqui. X, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2, que multiplica A. Muito bem. Aproveitando esse momento de conversa com vocês, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho, que é para não perder nenhum vídeo que a gente sobe aqui na plataforma do YouTube.
compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos, porque tem muita gente que tem dificuldade de resolver esse tipo de equação. Muita gente que vai fazer o Enem, eu sempre lembro aqui isso, que o Enem já está em puro andamento. No segundo semestre já é uma realidade para a maioria de vocês, então vocês vão precisar desse tipo de questão aqui, tá certo? Então compartilha com seus amigos aí na rede social. Desde já agradeço a vocês. Muito bem, então continuando aqui, o processo agora é só substituição, né? X que é igual. Eu já sei quanto vale meu B, olha, meu B vale 2, minha fórmula é negativa, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de delta. Quanto vale delta? Delta vale 64. Tudo isso dividido por 2, que multiplica A. Quanto vale meu A? Olha só, vale 1. Viram como ajudou muito a gente separar aqui os valores de A, B e C? Ficou muito melhor de resolver, muito mais prático, muito mais rápido. Continuando. X, então, que é igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 64. Quanto é que é a raiz de 64, pessoal? Aqui, no caso, é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Quem tiver dificuldade em encontrar raízes, tirar uma raiz do segundo grau, descobrir qual é a raiz quadrada de um número, aqui no próprio canal nós temos vários vídeos falando sobre a raiz quadrada, tá certo? Continuando aqui, na divisão eu tenho 2 que multiplica 1 aqui embaixo no denominador, então 2 vezes 1 aqui é igual a 2. Agora eu vou passar para o processo de achar o meu x'. Como é que eu faço isso? No meu x' eu pego primeiro a minha operação positiva. Olha, eu tenho menos 2 mais ou menos 8, que significa dizer que eu tenho menos 2 mais 8 e tenho menos 2 menos 8. Então, primeiro eu vou pegar a positiva. Como é que vai ficar isso? Menos 2 mais 8 dividido por 2. Isso é igual a quanto? Aqui eu tenho uma operação com sinais diferentes, onde a gente subtrai e dá o sinal do maior número. Então, 8 menos 2 que dá 6. O maior número é 8. O sinal dele é positivo, então esse resultado aqui primeiro fica positivo também. Isso tudo dividido por 2. Então, aqui 6 dividido por 2, que é igual a 3. Portanto, eu já achei a minha primeira raiz, o meu x', que é igual a 3 positivo. Ok? Muito bem, pessoal. Já que eu achei o meu x' que é igual a 3, agora eu vou achar o meu x duas linhas. E aí, como no meu x' eu peguei a minha operação positiva, no meu x duas linhas eu vou pegar a minha operação negativa. Então, vai ficar menos 2, menos 8, dividido por 2. Olha só, menos 2, menos 8, dividido por 2. Agora, aqui eu tenho uma operação com sinais iguais. E no caso de operações com sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, menos 2 com menos 8 vai ser igual a menos 10 dividido por 2. Ok, pessoal? Então, aqui já é um outro jogo de sinal que eu vou fazer. Lembra do jogo de sinal da divisão e da multiplicação? Então, esse é o caso que a gente vai usar aqui, porque nesse momento eu tenho uma divisão. Então, menos com mais, que vai dar menos. 10 dividido por 2, que vai ser igual a 5. Portanto, o meu x duas linhas é igual a menos 5, tá certo, pessoal? Bom, muito bem, eu achei meu x', achei os meus duas linhas, mas eu tenho uma consideração a fazer para vocês aqui quando vocês estiverem resolvendo suas questões nos processos seletivos e nas provas de vocês. Olha só, no meu x', eu achei um valor positivo, que é 3. No meu x duas linhas, eu achei um valor negativo, que é menos 5. Mas, dependendo da questão que vocês estejam resolvendo, vocês só vão usar o valor que for positivo. Por exemplo, em questões que vocês vão usar medidas de comprimento, por exemplo. Pode ser metro, centímetro, milímetro, decímetro. Então, nessas questões assim, vocês não têm como usar, por exemplo, menos 5 metros, menos 2 centímetros. Em geral, a resposta é positiva. Então, quando for uma questão em que houver uma interpretação, que houver um comando que precisa ser interpretado e que forem situações como essa, então a gente vai usar o valor que a gente encontrar positivo e não
o negativo. Então, são peculiaridades dos resultados que a gente precisa encontrar em equações do segundo grau. Tá certo, pessoal? Muito bem. Mas tem uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui com vocês. Muita gente sai das provas sem saber se o resultado que encontrou nessas provas estão 100% corretos. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer a prova real para sair dessa prova tranquilo, de cabeça fria, sabendo que o seu resultado está correto, ok? Vamos lá, então. Muito bem, pessoal, de volta aqui com vocês, agora trazendo a nossa prova real. Ou seja, é um recurso que vocês vão usar para saber que na equação do segundo grau ou em qualquer outra questão que vocês possam precisar usar, pode ser numa inequação do primeiro ou do segundo grau, na equação do segundo grau como nós estamos usando agora, numa equação do primeiro grau e assim por diante. Levem isso para a vida de vocês, porque vocês sempre vão precisar para sair das provas de vocês com tranquilidade. Correto? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente pega a nossa equação original. No nosso caso aqui, eu peguei a equação já positiva, que nós já transformamos. Eu peguei o x ao quadrado mais 2x menos 15, que é igual a zero. Porém, eu poderia também pegar a outra equação ainda com o a negativo, que é o tema dessa nossa aula de hoje, com a negativo, não é isso? Então, funciona tanto em uma quanto a outra, não tem problema nenhum, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somente substituir em x os valores que a gente já encontrou anteriormente. Por exemplo, para o nosso x', nós achamos o valor 3. Para o nosso x duas linhas, nós achamos o valor menos 5. Então, primeiro a gente vai fazer com o 3, que é x', e depois a gente faz com o menos 5, que é o nosso x duas linhas. Então, vamos lá, vamos para a nossa prática. Onde tem x, eu substituo os valores que eu já encontrei. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, eu achei no meu x' o valor 3, então vai ficar 3 ao quadrado mais 2, que multiplica 3, menos 15, que é igual a zero. 3 ao quadrado, que é igual a 9, mais com mais é igual a mais, 2 vezes 3, que é igual a 6, menos 15, que é igual a zero. Ok, pessoal? Mais 9 com mais 6 dá mais 15. Mais 15 com menos 15, que é igual a zero. Então, aqui, mais 15 com menos 15, também dá zero, né, pessoal? Então, zero, que é igual a zero. O mais 15 com menos 15 se anulam, portanto, dá o resultado zero, que é igual a zero. O que significa dizer que o 3 que eu achei para o meu x' está 100% correto. Agora, vamos verificar se o nosso x duas linhas também está correto. Vamos lá. Nós achamos para o nosso x duas linhas o valor de menos 5. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Olha só. X ao quadrado, não é isso? Mais 2x menos 15, que é igual a zero. Então, menos 15 ao quadrado, mais 2 que multiplica... Não, perdão, já estou fazendo errado, gente. Não é menos 15. Eu vou só tirar aqui para não ter que editar demais esse vídeo. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 5, que foi o valor que a gente achou para o x duas linhas, menos 15, que é igual a zero. Ok? Então, menos 5 ao quadrado, é só eu multiplicar menos 5 por menos 5, não é isso? Então, 5 vezes 5, que é igual a 25, positivo, mais com menos, que dá menos, 2 vezes menos 5, 2 vezes 5, que dá 10, menos 15, que é igual a zero. Então, mais 25 com menos 10, operações com sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior número. Então, o resultado aqui vai ser mais 15, com menos 15, que sobrou, que é igual a zero. Como eu tenho valores iguais com sinais diferentes, eles se anulam. Então, mais 15 com menos 15 é zero, que é igual a zero. Portanto, quando essa igualdade se fizer realidade, quando zero for igual a zero, quando zero for igual a zero aqui também, no primeiro termo que a gente achou para o x', significa dizer
que os valores que a gente achou estão 100% corretos. 3 para x' e menos 5 para x duas linhas, ok, pessoal? Então, dessa forma, vocês vão sair da prova de vocês bem tranquilos, sabendo que vocês responderam uma questão de forma 100% certa, 100% exata. Ok, pessoal? Espero ter contribuído mais uma vez para a compreensão de vocês sobre esse assunto, equação do segundo grau, em particular a equação do segundo grau com o A negativo. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque na área dos comentários, que eu tenho prazer em responder para vocês. E, como sempre, fico aguardando vocês nos próximos vídeos, tá certo? Tchau!